Vamos lá, então, pessoal. Eu sou Ana Matos, psicanalista, escritora e filósofa, né, estudiosa aí do comportamento humano há mais de 25 anos. Comecei cedo por esse caminho. E um dos temas aí, quando me foi feito o convite, né, da SBTD, pelo Fernando, meu querido Fernando Cardoso, amigo, eu pensei no momento, naquele mesmo momento, eu pensei, vamos falar sobre burnout, né? Sobre burnout, e não só aquilo que a gente já sabe, né? O que que quais são os sintomas, né? Como é que ele acontece, mas o porquê chegamos nele, né? E mais do porquê e como chegamos nele. Né? Acho que isso é um ponto muito, muito, muito importante, a gente entender como que a gente funciona e como é que a gente chega em determinados lugares, né? Existe uma construção até a gente chegar numa doença, né? Assim como existe uma construção para a gente chegar no nosso objetivo de carreira ou no nosso objetivo de vida, né? Então, nós vamos fazendo aí escolhas no caminho que nos levam a determinados lugares. E muitas vezes, por estarmos no piloto automático, a gente não se dá conta da onde, né, e para onde estamos indo, né? Então, ter essa consciência, ter o autoconhecimento, né, é fundamental para a nossa vida, né, para esse processo. Então, a primeira pergunta, ou a primeira provocação que eu deixo é como construímos o burnout, né? E como a empresa ajuda a construir o burnout. Sabendo, né, que né, nesse ano, 1º de janeiro de 2022, a Organização Mundial de Saúde oficializou a síndrome de burnout como uma doença ocupacional. Então, por isso que eu, além de colocar como você construiu, né, como você pode construir o seu burnout, então, para ficar atento, como a empresa contribui, né, de uma certa forma aí, como é que ela ajuda a construir a síndrome de burnout, né? Então, essa reflexão, esse entendimento é super importante e acredito que é super coerente, principalmente com esse tema que foi trazido pela Sociedade Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, que é a espiritualidade, né? Então, é importante a gente estar atento ao nosso todo, né? A entendermos que somos corpo, mente, né? E energia, ou espírito, ou alma, como cada um queira chamar, né? Então, sabendo que em 2022 a Organização Mundial de Saúde oficializou a síndrome de burnout como uma doença ocupacional, o que a empresa, o que as empresas podem fazer para desconstruir esse caminho, né, do burnout? Como é que a gente pode fazer para não colaborar, né? E colaborar aí nesse caso negativamente, né? E aí a gente tem um outro dado aqui que eu trouxe, que 30% da população brasileira, segundo a Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, sofrem com burnout. E esse dado ele é de 2018, então a gente entende, né, que depois de uma pandemia, né, ainda depois não, a gente ainda está nela, né? Então, estando numa pandemia, muito provavelmente a gente acompanhando aí sabe que esse número deve ter aumentado. Inclusive, essa semana, se eu não me engano, dessa semana ou desse mês, mas eu acabei vendo essa semana, a Você S.A. Trouxe aí, então, para a gente, na revista, o tema burnout, é um tema, né, de capa. Você S.A. falando sobre burnout. E a Você RH falando sobre o peso da felicidade no trabalho, né? E aí algumas melhores práticas para se, de repente, aplicar dentro da empresa, né? Dentro desse tema.
fica a dica, aí fica a sugestão para vocês, caso não tenham acessado. Então, se a gente entende que 30%, né, da população sofre com burnout, se a gente entende que o nosso normal seja estar estressado, porque se você para pensar, né, hoje em dia é muito comum a gente ouvir da boca das pessoas ou a gente mesmo falar que estamos estressados, né? Então, precisamos refletir sobre a seguinte frase do Dr. Roberto Aylmer, médico psiquiatra, que inclusive tem uma palestra no TED, fez um TED Talk aí, falando sobre essa questão do burnout também. E ele lança a seguinte frase: é normal não estar normal quando as coisas não estão normais, né? Então, essa frase, ela, quando eu comecei a fazer a minha apresentação, eu falei, essa frase, ela é fundamental para que a gente se dê conta que as coisas não estão normais e que nós também não estamos, que talvez a gente pense que estamos, mas talvez não estamos, né, normais dentro do nosso entendimento de saúde física, de saúde mental, adequados e coerentes com o que a gente quer para a nossa vida, com a nossa roda da vida girando de uma forma saudável, né, e eficiente. Então, não é normal não estar normal quando as coisas não estão normais, né, e está tudo bem, né, e como podemos buscar, né, uma forma, um jeito de ficarmos bem. Aí eu trago aqui, então, esse conceito do normal, que é um estado padrão, que é considerado correto sob algum ponto de vista, né? A normalidade se dá por conta de uma maioria em comum e também se dá por um resultado padrão ao se realizar uma operação com alta probabilidade de se repetir, né? Então, por exemplo, né, vamos supor que dentro da empresa existe um chefe onde ele está mais irritado, né, onde ele está mais intolerante, mais impaciente, aí ele tem uma atitude mais grosseira, mais agressiva. O que é comum, o que é normal a gente dizer? Normal, ele está estressado, é normal, ele é assim mesmo. Então, uma segunda provocação, vamos prestar atenção no que estamos considerando como normal, o que estamos aceitando. E aí, por isso que eu coloquei no tema da minha apresentação, burnout, limites necessários. É importante que a gente consiga estabelecer limites para a gente, para o outro, para o todo, né? Aí é normal. Qual é o seu normal? É normal você se fazer bem ou você se fazer mal, né? E aí, mais uma sugestão, reflita sobre isso e não coloque um julgamento de valor, se é certo ou errado, né? No que você vai responder. Pense no que te faz bem. Pense no que está coerente e adequado para o seu objetivo, para os seus valores, para a sua forma de viver a vida, né? Eu vou pular um pouquinho esse conceito aqui para a gente entrar aqui nessa questão do estresse, né? O que pode, então, nos levar nesse mundo corporativo, né, para ser afetado pela síndrome de burnout, né? Então, como é que as empresas podem construir esse caminho, esse terreno, e como que a gente também pode se levar para esse lugar, né? Então, a gente fala que um ambiente, né, onde você tem uma alta carga de trabalho, onde você se sente insatisfeito, onde você não se sente reconhecido, onde existe um chefe tóxico,
ou colegas, né, que você não se dá muito bem, né, ou um ambiente onde você é estimulado a acreditar em você, a dar o melhor de si acima de tudo e de todos, né? E aí vem uma competitividade mais destrutiva, né? Ou como a gente usa atualmente a palavra da moda, uma competitividade mais tóxica. E aí a gente entra aqui, né, nesse lugar que o Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, tinha o livro dele aqui para mostrar para vocês, mas no final tem as minhas fontes, as minhas referências aqui, que ele fala, né, no livro dele, A Sociedade do Cansaço, a Sociedade do Desempenho. Por conta dessa questão de que tudo posso, né, eu consigo, eu crio uma sociedade também cansada, né, cansada de correr atrás, cansada de dar conta de tudo, cansada de pegar e pegar e pegar mais e mais projetos, né, nesse caminho. Então, mais uma vez, como você vem construindo o seu caminho, como você vem construindo a sua carreira. E aí ele fala, então, na verdade, a gente sai, o Byung-Chul Han, ele fala que a gente sai de uma sociedade repressora, de uma sociedade controladora, autoritária, de Michel Foucault, né? Michel Foucault retrata isso, um outro filósofo, e dá espaço, então, para esse novo normal, que é a violência neuronal, ou seja, não é somente o nosso corpo que paga, mas também a nossa mente, né? Nós somos levados ao limite por outros meios, né? Então, como eu disse, não só por um ambiente ruim, né, alta carga de trabalho, pela insatisfação, por não ser reconhecido, mas também pelo tudo posso, né? Por eu consigo e eu consigo e eu consigo e eu dou conta, né? E eu posso pegar mais um projeto aqui e vamos nessa, né? É importante a gente pensar também o porquê dos nossos movimentos, né? O porquê que a gente acaba fazendo determinadas escolhas. Óbvio que a gente entende que o que está muitas vezes por trás de tudo isso, por essa, né, dessa construção de tolerar, de aceitar, de não colocar limites, o medo, né? E aí o medo é um outro agente estressor. Então, como eu tinha falado anteriormente, o estresse se tornou normal. E hoje, o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso corpo, eles pagam esse preço. E como mudar esse cenário? Como recalcular essa rota? E aí, de novo, você está consciente do que está acontecendo com o mundo e com você? Você está confortavelmente desconfortável ou resignado? Você sabe qual é o seu limite? Como você se vê, né? Como é que você está quando você sai do seu trabalho? Como é que as pessoas estão quando saem, né, do seu ambiente de trabalho, ou quando desligam a câmera, ou quando, né, voltam para casa? Como é que as pessoas estão? E aí, um outro dado que é super importante e super assustador, que além da nossa mente sofrer, e aí mais para frente eu vou colocar aqui a questão do cérebro, mas um dado que eu trago para vocês, que eu vi como um dos fatores aí, né, do estresse, existe um outro órgão que paga, que é o coração. E aí, no site cardiômetro, ele fala o seguinte, que as doenças cardiovasculares, as afecções do coração e da circulação representam a principal causa de morte no Brasil.
são mais de 1.100 mortes por dia, cerca de 46 por hora, uma morte a cada 1,5 minutos, ou seja, 90 segundos. Então, as doenças cardiovasculares causam o dobro de mortes que aquelas devidas a todos os tipos de câncer, né, acidentes e violência. 3 vezes mais que as doenças respiratórias, né, e mais 6,5 vezes mais do que todas as infecções, incluindo a AIDS, né? Então, fica um alerta aí para a gente sobre essa questão do estresse. O estresse, além, né, de trazer, de poder nos levar, o estresse crônico, de poder nos levar para a síndrome de burnout, pode ocasionar aí também problemas no seu coração, mortes, né, devido a essa bomba que a gente lança no nosso corpo diariamente de cortisol, adrenalina e noradrenalina, por acharmos que estamos correndo algum tipo de perigo e que vamos precisar, então, fugir ou nos defender, né? O nosso corpo, o nosso organismo recebe dessa forma cada vez que você recebe um novo projeto, claro, muito importante. Se você recebe dessa forma, né? O mundo me dá e como eu recebo isso. Então, se eu recebo um novo projeto, se eu recebo uma chamada de atenção achando que eu sou a pior das pessoas, que eu sou uma incompetente, que eu sou burra, que eu deveria ter feito melhor ou prestado atenção nisso, naquilo, você está se autocobrando excessivamente, sendo extremamente rígido ou rígida com você, né? Se exigindo demais. Seu corpo entende isso como algo muito ruim, como um perigo, como se você tivesse, então, prestes a perder o seu emprego, ou prestes a morrer. Né? Ele não consegue, o nosso cérebro não vai diferenciar o risco, ele vai mandar o sistema, né, funcionar para que possa te proteger. E aí você imagina você mandando todos os dias essa descarga para o seu corpo. Mais à frente aqui, nesse próximo slide, eu vou explicar direitinho aqui para vocês o que acontece, tá? 72%, não, então, as pressões no ambiente de trabalho afetam cada vez mais a saúde da população. Ou seja, virou normal, né? De novo, voltando ao início da apresentação. 72% da população brasileira tem alguma sequela de estresse e 30%, como eu disse antes, sofrem com burnout. 92% se sentem incapacitados para trabalhar. Desses, 90% praticam presenteísmo, que é estar presente no local de trabalho, né, dentro ali da jornada estabelecida e tudo mais, mas com a cabeça em outro lugar, com o pensamento em outro lugar, e com a pressa que chegue logo o horário de bater o ponto, né, chegue logo o horário do almoço ou de ir embora, né, seja o que for. 49% sofrem de depressão, com risco de 50% de reincidência, né? E se reincidir, há 90% de probabilidade de ter mais episódios, tornando, então, a doença, a depressão, um caso crônico. Quem sofre de burnout trabalha, em média, 5 horas a menos do que os colaboradores sem a síndrome. E existem mais ou menos em torno de 20 mil afastamentos anuais por complicações psiquiátricas. Ou seja, não dá para a gente descartar a saúde mental. Não é à tona que a gente está vivendo ainda, embora que menos intensamente, um quadro, né, de pandemia. O que a pandemia vem nos mostrar? O que as doenças vêm nos mostrar que precisamos mudar? Que o todo precisa mudar, fazer diferente. E claro que a gente entende que, como toda mudança, né, existe uma resistência e existe um processo que ele é gradual, né? E aí, se você costuma ter com frequência
algum desses sintomas, como cansaço excessivo, físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, uma negatividade constante, pensamentos catastróficos, né? Geralmente a pessoa pensa que sempre o pior vai acontecer, ela não consegue ver uma luz no fim do túnel, ela sempre acha que tem algum problema com ela, que ela não vai dar conta, que ela não vai conseguir chegar lá, né? Existe uma insegurança constante, sentimentos de incompetência, de derrota, de desesperança, alterações repentinas de humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais, alteração nos batimentos cardíacos e pensamentos suicidas, né? E aí eu coloco que pessoas que têm uma alta exigência, como eu falei, um perfeccionismo e um pessimismo constante, elas podem, então, agravar o quadro com esse tipo de pensamento, né? Importante prestar atenção. Então, se você está se sentindo exausto, incapaz, odiando o que você faz, né? Aí a gente fala, opa, alerta vermelho, é bom procurar ajuda, é bom comentar isso, né, com pessoas próximas, é bom ter uma rede de apoio para que você consiga lidar com essas questões, né? Então, se a gente para pensar como é que a gente vai construindo esse nosso caminho até chegar nesses sintomas, até chegar nesse quadro, geralmente é com uma dedicação intensa, né, ao trabalho, às tarefas cotidianas, sem horário, né, para sair, sem muitos limites nesse sentido, né, da sua carreira, do seu trabalho, e com cobranças intensas, né, há uma necessidade extrema de reconhecimento e ser bem-sucedido, há um senso crítico severo consigo mesmo e geralmente com o outro, né, mas mais consigo mesmo, uma dificuldade absurda de dizer não, e consequentemente de colocar limites, né? E geralmente são profissionais, são pessoas que têm um arquétipo de herói ou de salvadora, né? Que a gente fala que, como eu falei no começo, eu dou conta de tudo, pode deixar comigo, né? Que eu consigo, eu dou um jeito, né? Eu não tenho tempo, mas eu tiro tempo, né? Eu tiro tempo das minhas outras atividades, né? Das minhas outras áreas da vida, onde vai fazer com que a sua roda da vida comece, então, a ficar capenga, né? Ela não gira, ela não flui, ela não é mais saudável. Então, esse arquétipo de herói ou de salvador, a rigidez, né? Então, quando você se sente exaurido por conta de situações vividas no ambiente profissional, de injustiça, competitividade, acúmulo de responsabilidades e etc. Né? Então, a gente percebe que existe uma junção, né? Às vezes não é só a questão da pessoa, mas, como eu disse, do ambiente profissional, né, que dá match. Então, a pessoa já tem um terreno fértil para o burnout e o ambiente, ele não ajuda muito, né? Ele colabora para essa construção, para esse caminho até o burnout. E aí, mais uma provocação, você já parou para pensar que pode estar querendo que o seu carro ande sem combustível? Ou seja, se eu estou sem energia, se eu me sinto o tempo inteiro cansado, né, ou cansada, como é que eu vou conseguir fazer as minhas atividades, como é que eu vou conseguir performar, como é que eu vou conseguir dar algo, né? E aí tem um outro ponto muito importante, que é o seguinte, às vezes a gente acha que lidar com estresse significa apenas
você ir lá e resolver algo com alguém. Por exemplo, você teve um desentendimento com um colega seu e aí você resolve, então, criar coragem e resolver essa questão que ficou ali, né, esse ruído. Você foi lá e conversou com a pessoa e ficou tudo bem. Porém, não significa que o estresse dentro de você, né, toda aquela bomba de cortisol, adrenalina, noradrenalina que você soltou no seu corpo está resolvido porque você foi lá resolver a situação com seu colega, né? A gente precisa entender que para essa bomba que a gente soltou no nosso corpo sair dele, é necessário que a gente faça algo, né? Então é importante que a gente busque atividade física, que a gente encontre tempo, né, para fazer essa atividade física, que a gente consiga fazer uma meditação, que a gente consiga ter momentos de lazer, que a gente consiga ter outras ocupações que nos dão prazer, seja, né, sei lá, pintar, seja tocar um instrumento, ficar com seu filho, ficar com o seu esposo ou esposa, qualquer coisa que te dê prazer, né? Então, a fórmula aqui, quando a gente lida com pessoas que estão em estresse, né, estão em depressão ou estão em burnout, é aumentar a sua régua do prazer. E aí tem uma coisa, né, que é importante também dizer, que não adianta você se falar que tá tudo bem, que você já falou com a pessoa e agora se acalma, se acalma, se acalma. Não adianta, você já soltou, você já liberou essa bomba aí no seu corpo, né? Ele pode até entrar no estado de relaxamento, mas não significa que você não resolveu. Então pensa, se você vai acumulando, então você vai lá, vamos imaginar que você é esse aparelho aqui, né? Você é o celular. E aí você vai soltando, vai botando nesse celular vários aplicativos. Vai enchendo de fotos, vai enchendo, sei lá, vai colocando apresentações, vai enchendo de coisas aqui no seu celular. Vai chegar uma hora que vai aparecer uma mensagem na tela de que o seu armazenamento está quase cheio. É o que a gente faz no nosso corpo quando a gente começa a liberar essa quantidade absurda de cortisol, de adrenalina e noradrenalina. Chega uma hora que ele não aguenta. Chega uma hora que ele falha, né? E ele vai dando sinais para gente. Então, uma hora é seu estômago, outra hora é seu intestino, outra hora é uma dor de cabeça, enxaqueca, dor nas costas, dor no pescoço, cervical, né? Até que chega uma hora que, como eu falei, pode chegar no seu coração, ou pode chegar ou na sua mente, né? Com a questão do burnout, que é, ó, queimou, né? Eu esgotei aqui, eu não consigo mais armazenar no meu corpo essa quantidade de hormônios que você me manda diariamente. Então, para isso, né, para a gente não abalar o nosso cérebro, para a gente não desgastar o nosso cérebro, e a gente começa a perceber que está com muito cortisol no nosso corpo, né? Que a gente está sob estresse quando a nossa memória começa a falhar, quando a gente começa a esquecer coisas bobas, né? Então você começa a dispersar demais, você começa a ficar desatento, você começa a ficar muito desanimado, você não consegue mais conectar os seus pensamentos, às vezes para formar uma frase, né? Ou para falar sobre algo é mais difícil, né? Alteração do sono ou pouco sono ou muita vontade, né, de dormir. A irritabilidade é altíssima, né? E é uma exaustão que não é compensada com as férias
e nem com day off. Não adianta você tirar uma semana, não adianta o final de semana, porque você sobrecarregou o seu sistema, né? Então, a gente, assim como faz com esse aparelho aqui, né, que a gente começa a limpar o que não é necessário, a gente também precisa fazer com a gente. Esse é um dos processos, né, para que a gente consiga sair desse estado de estresse, né? Então, é absolutamente necessário que você forneça ao seu corpo os recursos necessários para completar os ciclos de reação ao estresse que foram acionados. E eles são acionados diariamente, tá? Coisas que a gente geralmente não faz, né? Não para fazer, que é, por exemplo, se espreguiçar, né? A gente fica centrado, concentrado em algo aqui 100%, esquece que a gente tem um corpo, né, que precisa ser alongado, né, que precisa ser visto. É importante entender, né, que, por exemplo, a atividade física, como eu coloquei aqui, né? A atividade física, ela é uma estratégia unânime, né? Não vai ter psicólogo, psicanalista, terapeuta, médico, psiquiatra, nutricionista, educador físico que não fale para você da importância da atividade física. Isso a gente sabe e é unânime que ela é super importante, né? Então, incluir a atividade física no dia a dia, né, no seu dia a dia, ajuda muito na conclusão, né, desse ciclo de reação ao estresse, né? Outras estratégias, a consciente, respiração consciente. Então, você parar 1 minuto, 5 minutos do seu dia para respirar conscientemente. A interação social positiva, rir, dar risada, né? Então, você está com pessoas onde você consegue relaxar, onde você consegue rir. Rir de você mesmo também é uma boa estratégia, né? Os afetos, chorar, expressar a criatividade e ter sempre um plano B, né? Não colocar o seu trabalho como um único lugar, né, para se trabalhar na vida. E aí, vamos imaginar que a gente, então, não consegue completar esse ciclo de estresse, onde a gente cai na síndrome de burnout. Então, a burnout é uma doença, né, de esgotamento da capacidade de reação desencadeada pelo estresse crônico. Então, por isso que, geralmente, as pessoas que estão em burnout, né, elas se tornam mais apáticas, né? Muitas vezes ela pode chegar nesse nível que mais para frente eu vou falar que o burnout tem 3 faces, né? Então ele age de maneira silenciosa, dentro de uma aceitação da normalidade, né? Ou de uma negação da realidade, né? Não, isso não está acontecendo comigo, eu dou conta, eu consigo, né? Isso é coisa da minha cabeça, não pode ser nada, né? Então a gente nega. Todo esse acontecimento dentro do nosso organismo vai enfraquecer, então, o nosso sistema imunológico, né? E aí causando doenças físicas e emocionais. Então, como eu disse, foi definida como uma doença ocupacional desde o dia 1º de janeiro de 2022. Então, ela entrou no CID-11, né? Então, o burnout passa a ser tratado de forma diferente e as empresas precisam ficar atentas para esse risco. Aqui eu botei algumas profissões que são mais afetadas, que são os técnicos de enfermagem, né, 68,2% com alto nível de burnout, médicos, enfermeiros, psicólogos e profissionais que lidam muito com a morte, né? Então,
o pessoal do SAMU, né, bombeiros, e os profissionais que lidam com uma alta pressão, né, então profissionais da área de vendas, né, ou profissionais que de uma certa forma têm uma pressão mais direcionada, tá? E aí a pandemia vem para aumentar esses números, né, principalmente da área da saúde. E aí aqui tem, então, tem as três faces, né, ou as três características principais do burnout, que é a exaustão física e emocional, o cinismo, ou a despersonalização, e a ineficácia e falta de realização. Não necessariamente existe uma ordem, tá? Não necessariamente você começa a ficar exausto fisicamente, emocionalmente, e depois tem o cinismo, e depois a falta de realização, tá? Não necessariamente. Eles podem acontecer de uma forma sem essa ordem, tá? Eu posso começar a ter uma certa apatia, uma certa impotência, um não mais sentido, né, no meu trabalho. De repente, aquele trabalho que era tudo para mim, ele passa a não significar mais nada, tá? Então, ele não necessariamente tem uma ordem. E aí a questão da baixa da produtividade, né, da falta de realização, a irritabilidade aumentada, a performance piora, né, a fadiga crônica, então você começa a ficar mais doente, quem já tem, ele pode vir, né, pode trazer outros transtornos, né, não só a ansiedade generalizada, como uma transtorno alimentar, né? Quem já tem uma tendência para o toque pode intensificar esse toque. Então, é realmente muito, muito sério, né? Então, será que você não está presa, né? Será que você não se colocou nessa posição, né, de estar presa ao seu trabalho? E aí, quais são os fatores de risco, né, do ambiente de trabalho? Então, a gente imagina que já existe uma tendência da pessoa, do indivíduo, a se cobrar demais, né, a se exigir demais, ao perfeccionismo, né, a buscar reconhecimento e tudo mais. Porém, eu tenho um ambiente que favorece, que potencializa, que desperta essas minhas características, né, ou essa minha sombra, né, que é a carga de trabalho excessiva, né, a falta de reconhecimento, a falta de autonomia, os valores que não condizem com o da empresa, o relacionamento ruim entre os colegas ou chefe, né, como eu mencionei anteriormente, a questão do chefe tóxico, e a percepção de estar sendo tratado de forma injusta, né? Então, são fatores aí que o ambiente, né, empresarial, o ambiente de trabalho precisa ficar atento. E aí tem 12 estágios que o psicólogo, quem foi que se deu conta, né, se deu conta por ele mesmo, porque ele se viu esgotado, ele se viu em exaustão, né, em burnout, que é o Herbert Freudenberger, e depois com Gellner, né, botaram aí, então os dois criaram esses 12 estágios da síndrome, né, que são os seguintes: necessidade, incapacidade de se desligar do trabalho, negação e negligência das próprias necessidades, fuga de conflitos, reinterpretação de valores pessoais, né, da família, os momentos de descanso, os hobbies, né, eles passam a ser vistos como uma coisa sem importância, a autoestima é medida apenas pelos resultados no trabalho, negação dos problemas, distanciamento da vida social, mudanças estranhas e evidentes de comportamento, então a pessoa se torna muito diferente do que costumava ser, quem era alegre e dinâmico torna-se mais apático e medroso, né? Tem mais medo de fazer as coisas, de assumir projetos e tudo mais, desafios, tem medo de mudar muitas vezes de cargo, né?
As alterações geralmente são óbvias e podem ser notadas pela família e amigos. A despersonalização, então a perda de contato consigo mesmo, não consegue enxergar o seu próprio valor, né, nem necessidades. Um vazio interno, podem recorrer ao abuso, né, o uso abusivo de drogas, álcool ou compulsões, como a comida e o sexo. Depressão, né, onde o futuro parece incerto, a vida perde o sentido, né, então é comum o sentimento de estar perdido, né, cheio de incertezas e exausto. E a síndrome de burnout, que é o colapso, então, mental e físico, assim como pensamentos suicidas, né. Então, quem chegou até aqui precisa de ajuda médica. E, de novo, não necessariamente é nessa ordem, né, que eu falei aqui, não é nessa ordem que eles listaram. Isso pode acontecer fora dessa ordem e pode ter de 5 ou mais sintomas, óbvio, né? Isso é necessário uma avaliação médica, né? Necessário uma avaliação profissional. E como faz para que a gente não chegue nesse ponto, né? Então, de novo, limites, autoconhecimento e conhecimento. Conhecer sobre as doenças mentais, conhecer, né, sobre o que você está sentindo, tentar identificar isso, o que é isso, né? Então, passar por uma avaliação, de repente, fazer terapia, né? Passar aí no médico psiquiatra para que você entenda o que está acontecendo com você, e para que você não deixe isso, né, continuar, isso tomar conta de você. O autoconhecimento é importante para que você saiba aonde e com quem você tem que estabelecer limites. Então, os limites, eles são super necessários. Como? Dizendo não, aprender a colocar o pé no freio, o trabalho não tem que tomar 100% do seu tempo, não se cobrar tanto, né, e não permitir também que os outros cobrem de você mais do que é necessário, conscientizar que você não tem a obrigação de ser perfeito, né, que, na verdade, é importante que você tire do seu vocabulário, né, a palavra perfeição e obrigação, porque isso tudo ganha um peso enorme, né? Então, o nosso cérebro, né, vai entender o que você está falando para ele e ele vai reagir conforme as palavras que você diz, né? Então, é importante ficar atento. Aí é o que você fala de você, para você, e o que você fala para o mundo. Não tenha receio de mudar, seja de emprego, de área ou de profissão. Tire sempre um tempo para estar consigo mesmo, com as pessoas que você gosta, e para fazer as coisas que você gosta. Procure manter a sua roda da vida equilibrada e reveja de tempos em tempos, né? Então, qual caminho você prefere construir? E aqui, para quem não conhece, essa é a roda da vida. Então, quando eu falo da roda da vida em equilíbrio, né, ela estar equilibrada, ela precisa aí ter, né, uma numeração no mínimo, né, de 7 aí para cima, para que você consiga, né, estar num determinado equilíbrio. Óbvio que a questão do equilíbrio é sempre uma decisão, né, e um significado pessoal. Você sabe qual é o seu equilíbrio e você sabe, ou se não sabe, precisa saber o que te desequilibra, né? E aí, como você quer se ver, né? Quais são os retratos que você quer tirar da sua vida? Se são esses ou esses. O que você escolhe para você, como você escolhe construir o seu caminho. E aí eu deixo uma frase que diz o seguinte: o que revela a nossa força não é sermos imbatíveis, incansáveis e invulneráveis. É a coragem de avançar ainda que com medo, é a vontade de viver, mesmo que já tenhamos morrido um pouco ou muito aqui e ali pelo caminho. É a intenção de não desistirmos de nós mesmos, por maior que às vezes seja a tentação. São gestos de gentileza e de ternura
que somente os fortes conseguem ter. Ana Jacome. E é isso.